O Senhor colocou limite para as águas, então a água só vem até ali e volta, porque Deus falou, você vai ficar aí, porque você não vai cobrir a terra outra vez como no dilúvio. Jó capítulo 9, versículo 2. O Aloir vai colocar na tela, que aí adianta também para os irmãos, né? Jó capítulo 9, Jó 9, verso 2, diz depois Jó 23, 3 e Jó 14, 14. Vamos fazer diferente, vamos ler Jó 9, 2, depois Jó 14, 14 e Jó 23, 23. Graças a Deus pela sua palavra. Me veio ao coração esta palavra hoje. Estava ali em São Paulo, fiquei muitas horas ali, aguardando o próximo voo. E dentro do avião mesmo eu fiz algumas anotações, quanto esperava. E eu quero compartilhar com vocês algo aqui. Jó 9:2 diz, na verdade sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na verdade sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? Agora Jó 14, 14. 1, 2, 3, vamos lá? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Agora, Jó 23, 3. 1, 2, 3. Ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Você pode assentar. Quem pode dizer um amém? Mesmo sem entender muita coisa, porque são 3 textos e locais separados, né? Não há muita conexão de um texto com o outro. Meus irmãos, eu estava pensando e fazendo uma análise. A Bíblia, ela contém, eu vou buscar o meu celular aqui só por causa de uma anotação. Não estou olhando o WhatsApp, não. Só por causa de uma anotação que eu fiz hoje. A Bíblia, ela é repleta de perguntas. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos perguntas. E eu não sei se você já parou para pensar que a primeira pergunta que foi feita na Bíblia não foi feita por Deus e nem pelo homem. A primeira pergunta que foi feita na Bíblia foi feita por Satanás. Sabia disso? Satanás perguntou para o homem, é assim que Deus disse? Colocando em xeque aquilo que o Senhor havia dito. Depois eu encontro uma segunda pergunta que foi Deus perguntando a Adão. Onde é que você está? É uma outra pergunta. Mais à frente, um pouquinho no livro de Gênesis, eu encontro o Senhor Deus perguntando a um moço que tinha acabado de matar o seu irmão, perguntando a Caim, você lembra? Caim, onde está o teu irmão? Certo? Na realidade, eu não quero pregar sobre essas perguntas, eu quero caminhar um pouco mais. Porém, eu quero levar você a pensar no tanto de perguntas que foram feitas na Bíblia. Dentre elas, nós temos uma outra pergunta que está no livro de Gênesis, capítulo 18, 25, que foi feita uma pergunta, porventura o Senhor não fará justiça, não é o juiz de toda a terra? E aí eu encontro no livro de Gênesis, eu encontro no livro de Êxodo, no livro de Números, de Levítico, de Deuteronômio, e encontro nos livros históricos que começa com Josué, né? Perguntas e respostas, depois Josué, no livro de Juízes, no livro de Ruth, e inclusive no livro de Ruth nós temos aquela conversa dela com as suas noras, dizendo,
não vai, vocês não precisam me seguir porque eu não tenho mais filhos. E você se lembra que uma nora disse, eu vou voltar, e a outra, a Ruth, disse, não, onde você for eu irei, onde você comer eu vou comer, onde você dormir eu vou dormir, o seu Deus vai ser o meu Deus. Você lembra daquele comprometimento? Então, e aí a gente vai, nós caminhamos depois, Josué, Juízes, Ruth, no livro de Samuel, e vamos assim, perguntas ao longo do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, no ministério de Jesus. Jesus fez grandes perguntas e muitas perguntas foram feitas a ele. Por exemplo, Jesus perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem aí que eu sou? Você recorda disso? Mateus capítulo de número 16, e eles disseram, um diz que o Senhor é João, outro diz que o Senhor é Jeremias, outros diz que o Senhor é, mas quem? Elias. Aí Jesus fez uma pergunta célebre aos seus discípulos, dizendo, eu não quero saber agora o que os outros estão pensando a meu respeito, eu quero saber de vocês, o que vocês dizem a meu respeito, ok? Então, Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não é verdade? Olha lá, a pergunta está aí. E aí, mais à frente, eu me lembro que eles fizeram uma pergunta, chegando, viram o templo, mostraram a beleza do templo para Jesus, e depois lá em Mateus, capítulo 24, capítulo 25 também, perguntaram a Jesus quando essas coisas vão acontecer e qual o sinal do fim do mundo e etc. Muitas perguntas foram feitas por Jesus, e Jesus também fez perguntas àqueles que estavam à sua volta. Mas essa questão de observar as perguntas da Bíblia é só para aguçar a sua curiosidade e levar você a entender o raciocínio nosso esta noite. Mas, na realidade, as perguntas que eu quero levar você a pensar sobre elas aqui esta noite, foram 3 perguntas feitas, na realidade são 4, 3 foram feitas por Jó, e a outra foi feita por um dos seus amigos. Na realidade, o terceiro não é bem uma pergunta, mas é um questionamento. Ele não tem uma interrogaçãozinha no final do versículo, mas não deixou de ser um questionamento. A primeira pergunta está no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2. Estas 3 perguntas que eu quero chamar a sua atenção. Sabe por quê? Porque nas 3 últimas terças-feiras eu preguei. Ele resolveu o problema, lembra? Que foi Jesus que abriu a... Segundo, ele abriu a porta. Lembra que eu tratei desse assunto, rasgou o véu? Depois, vocês lembram que eu falei sobre a graça que abraça, mas transforma, não é verdade? A graça abraça e a verdade transforma. Lembra que eu preguei sobre isso na terça-feira passada e foi um assunto assim muito bom, muito interessante. E eu mostrei para os irmãos que Deus não exige nada da graça em recompensa, a não ser gratidão. Você, não é? E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia com o seguinte pensamento, com 2 palavrinhas: Jesus responde. Hoje não é Jesus abre a porta, hoje não é Jesus abraça, hoje é Jesus responde. Porque Jó fez 3 perguntas no seu livro. E sabe quem respondeu? Jesus respondeu as perguntas de Jó. Eu acho isso tão interessante, a Bíblia, como a Bíblia se encaixa. Existem questionamentos que só Deus responde. E essas de Jó, Deus deu a oportunidade de Jesus responder. A primeira está no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2. Jó faz a seguinte pergunta: na verdade, sei que assim é. Porque como se justificaria o homem para com Deus? A pergunta que ele está fazendo é: quem pode me justificar diante de Deus? Esta é a primeira. A segunda pergunta é Jó 23, 3. Aleluia, glória a Deus. Ele, na realidade, ele está fazendo uma exclamação, mas no coração dele é uma pergunta. Ele está dizendo: ah, se eu soubesse onde ele mora. Ah, se eu pudesse encontrá-lo. Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Então eu me chegaria ao tribunal dele. Isto é, onde eu posso encontrar o Deus invisível? Oh, aleluia. O coração de alguém já ferveu, não?
Porque Jó está tendo os questionamentos, ele está perguntando, onde eu posso encontrá-lo? Ah, se eu achasse ele. Oh, aleluia. Mas ele fez uma terceira pergunta. Capítulo 14, versículo de número 14, diz assim, morrendo o homem porventura, será que ele pode voltar a viver? Quais foram as três perguntas? Quem poderia me justificar diante dele? Ah, se eu pudesse encontrá-lo. Terceiro, se o homem morrer, será que ele pode ressuscitar? Será que ele pode voltar a viver? E o que Jesus responde isso, irmãos? Jesus responde todas as três. Como o homem poderia se justificar diante de Deus? Romanos 5. Sendo, pois, justificados gratuitamente pela fé. Aleluia. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Já respondeu a primeira pergunta. Aleluia. A segunda pergunta, Jó 23, verso 3, está escrito assim, se eu pudesse encontrá-lo, não é verdade? Aí o Aloí vai colocar para mim, no Antigo Testamento, no Salmo de número 19, o que está escrito lá? Veja bem, ainda não é Jesus respondendo, mas no Salmo de número 19, o que está escrito? Que a natureza revela Deus. Você encontra Deus na natureza, sim ou não? Porque o céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então você olha para o céu manifesta a glória de Deus. Você olha para o firmamento também mostra que é a obra das suas mãos. Já pegou fogo o meu coração. 2. Olha o que diz o verso 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Onde eu encontro Deus? Ele está aí, aleluia. Ele está aí. Verso de número 3, estou todo arrepiado aqui. Sem linguagem e sem fala, ouve-se a voz de Deus. Porque pode estar nublado do jeito que for, o sol vai aparecendo, é Deus dizendo, eu estou aí. Quem pode adorá-lo? Aí vai escurecendo a noite, aí você vê para o céu, está tudo nublado. Aí você diz assim, hoje não tem lua e hoje não tem estrela. Aí você pega um Airbus, como eu peguei ontem, e quando você sai está tudo nublado, e à medida que você vai subindo, atravessa as nuvens. Quando atravessa as nuvens, do lado de cima das nuvens, a lua está brilhando, as estrelas estão brilhando. Isso quer dizer que à medida que você sobe, você vê a manifestação da sua mão. E só que tem um detalhe, sem palavras. Aleluia. Aleluia. Agora olha lá. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, nele ele pôs uma tenda para o sol. Deus colocou um lugar para o sol. Verso 5. Qual um noivo? Irmão, imagina um noivo, mas um noivo bonito, como eu no dia do meu casamento, né, Eunice? Lembra direitinho? Ela já olhou para mim ali, ó, para você ver. Imagina um noivo que sai do seu tálamo e alegra como um herói a correr o seu caminho. O noivinho pelo caminho, né? Todo mundo olhando, ele dando um sorriso para um, dando um sorriso para outro e tal. Assim é o sol que se levanta. E o sol tem uma atuação, irmãos, fenomenal. Eu me lembro do pastor Genô que contava. Dizem que o vento e o sol fizeram uma aposta, é uma história, fizeram uma aposta de quem conseguia tirar uma capa que um homem usava e ninguém arrancava a capa daquele homem. Rapaz, você tem que tirar essa capa para tomar um banho, você está sujo, você está sentindo calor. Não estou, não tiro, ninguém tirava. O vento falou, eu tiro. Aí o sol falou, então pode testar. Aí o vento chegou e rodava no redemoinho. Quanto mais rodava, mais agarrava na capa. Aí o vento falou, tem jeito não. Aí o sol falou, deixa comigo. Amanheceu, começou a brilhar. Quando deu mais ou menos para o meio-dia, ele desabotoou e o negócio começou a esquentar. Amém? Porque tudo que Deus fez, aleluia, é perfeito. Glória a Deus.
E aí eu me lembro daquela história do camarada que tentou negar que Deus não existia, não é verdade? Aí um crente muito simples falou: amanhã vai lá em casa, meio-dia, que eu vou provar para você que Deus existe. Aí o ateu falou: que Deus existe, rapaz? Você vai provar como? Ele levou o crente, né, simples, levou ele no terreiro da casa meio-dia e mandou ele olhar para o sol. Aí ele olhou uns 30 segundos, 1 minuto. Não dá para olhar não. Ele falou: rapaz, como é que você não está conseguindo olhar nem o sol que Deus criou? Como é que você vai querer que eu mostre Deus para você? Aleluia. Está entendendo aí, queridos? Então é assim. Então, irmãos, esse Deus fala, o Jó está perguntando: se eu pudesse encontrá-lo. A gente está falando, ele está por aí, como noivo, o sol que sai correr do seu caminho. Versículo de número 6, vai dando glória aí. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. Aleluia. Agora olha 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Mas agora, nas minhas anotações, eu pediria para você colocar o Salmo de número 104, porque o Jó está perguntando onde eu encontraria Deus. Aí eu vou mostrar para você algumas coisas tremendas em relação à grandeza desse Deus. Olha aí: bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade. Ele cobre-se de luz como uma veste e estende os céus como uma cortina. Olha aí, quem está entendendo que Deus está se manifestando? Onde ele está? Ele está aí. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras e faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Não, se eu fosse você, só adorava. Aleluia. Versículo de número 4. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Agora olha o 5. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Agora eu queria que você desse um glória maior, vê lá, quando a gente chegar no 9, vê lá. Não, vamos continuar, vamos para o 6, que dá vontade de falar tudo. Tu cobriste a terra como um abismo e como uma veste, e as águas estavam sobre os montes. Vamos lá, a tua repreensão fugiram e a voz do teu trovão, as águas se apressaram. Mas vamos lá no versículo de número 8. Subiram os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. E parece que está falando a respeito do dilúvio, não é verdade? Porque cobriu todos os montes, então Deus é Deus, não é? Agora vamos para o versículo 9. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais cobrir a terra. Olha aqui para a minha mão. Quem já foi na beira do mar, levanta a mão. Eu não estou falando quem tomou banho, que às vezes você vai ficar sem graça de falar que você é assembleano, né? Quem já foi na beira do mar, levanta a mão, fazendo um favor. Isso. Você já observou que a água vem, não vem? Ela vem lá assim, quando ela chega assim, dá vontade de entrar na terra, não dá? E daí a pouco ela volta, não é assim que ela volta para o seu lugar? Sim ou não? Você imagina, você está lembrado como é que o vento faz? A água, ela vem, ok? E aí ela volta. Você sabe por que ela não invade a terra? Porque está escrito aí que o Senhor colocou limite para ela. Não, quem pegou lá? O Senhor colocou limite para as águas. Então a água só vem até ali e volta, porque Deus falou: você vai ficar aí. Porque você não vai cobrir a terra outra vez como no dilúvio. Aleluia. Aleluia. Vou deixar você glorificar um pouquinho. Aleluia, 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 aleluia. Só mais um, aleluia, porque senão eu vou falar o resto de tudo aqui, só da grandeza dele, isto é, onde eu encontro Deus, onde eu o encontro. Olha lá. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes. Você compra um sítio, ele tem uma água que vem dali, ele tem uma água que vem de lá. Mas você, igual eu já fui lá na cidade de Pancas, no estado do Espírito Santo, onde tem as montanhas mais lindas aqui dessa região. Tem a Pedra do Camelo, Pedra da Agulha. Pastor Sumar conhece Pancas, Pastor Sumar? Depois de Colatina, uma cidade linda, cercada de montanhas. Você sabia que lá no alto de uma montanha daquela tem uma fonte? Porque foi... Ô Jó,
Você está caçando onde encontrar Deus? Foi Ele que pôs lá em cima. Aleluia. Aleluia. Você quer ver Deus? Planta uma semente de milho e daí a pouco colha uma espiga. Você quer ver Deus? Pergunta a Ele quem é que pôs água doce dentro de um coco. Você quer ver Deus? Como é que você planta um pezinho de jabuticaba que tem a folha verde e dá um frutinho preto? E glorifica a Deus que é só no Brasil, nos Estados Unidos não produz jabuticaba. Aqui é a terra da jabuticaba. Amém, irmão? Onde encontrá-lo? Ele está aí. Por que não sair do lado de fora de casa, olhar para o céu, contemplar a lua, as estrelas e exaltar o nome dele, porque a presença dele está aí por todos os lados. Agora, o salmista, irmãos, ele fez uma pergunta no Salmo de número 106, eu vou pedir o Aloysio só o 1 e o 2, para você ver que não tem como descrever esta grandeza. Olha o que o salmista diz no Salmo 101, que depois do Salmo 103, do 104, do 105, ele chega a uma conclusão que ele, no 105, ele fala o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Mas olha o que ele fala: quem pode referir-se às obras do Senhor? Ou quem anunciará os seus louvores? Eu não sei se seria possível o Aloysio colocar a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu gosto da tradução da nova NVI, que ela diz o seguinte: quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Irmão, tudo que eu falar sobre Deus aqui esta noite, tudo que eu mostrar da grandeza dele, eu vou falar algumas coisinhas. Isaías 40, 12, vou voltar lá em Isaías 40 de número 12, que a minha cabeça vai chegando assim os textos. Isaías 40, 12, olha as perguntas: quem mediu as águas na concha da mão? Espera aí, água do Pacífico, do Atlântico, do mais qual? Do Índico, de todos os oceanos e dos mares, do rio, irmãos, Nilos, mais de 5.000 quilômetros de comprimento, do rio Amazonas, de todos os rios. Quem juntou as águas desse rio do São Francisco, tudo na concha da mão? Olha aqui para a minha mão. Aqui está dizendo que Deus juntou tudo na concha da mão. Ah não, estou achando que o glória está pouco. Quem juntou as águas dos oceanos e dos mares, tudo na concha da mão? E quem com palmo definiu os limites do céu, mediu os céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Tudo que eu for falar aqui sobre a grandeza desse Deus. Ah, não. Agora o Aloysio vai colocar um negócio ali que você vai dar glória comigo, mas vai dar glória. Isaías 40, lá pelo versículo de número 15. Joga o 15, por favor, Aloysio. O que está dizendo? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota dentro de um balde. Presta atenção. Eu tenho aqui um copo. Imagina uma gota dentro desse copo. Mas imagina uma gota dentro de um balde. Ali está dizendo que as nações para Deus é como uma gotinha dentro de um balde. Mas só que parece que a gota ficou grande, pastor Alexandre. Aí o Senhor disse assim: não é como gota de um balde, não. É como o pó miúdo da balança. O que é pó? Alguém já viu aquelas balanças de supermercado assim que tinha um negócio de um peso, um prato? A gente ia pesando e ficava um pozinho fininho. Eu tinha um comércio, né? Você pesava batatinha e ficava aqui pó fininho. De vez em quando você pegava e... Diz a Bíblia que as nações diante dele, Deus, não é nem como gota, não. É como pó fino diante da balança. Aí parece que o pó fino ficou grande. O Senhor disse assim: as ilhas são para ele como uma coisa pequeníssima. Então olha aí, gota, pó, coisa pequeníssima, vai diminuindo. Agora olha o versículo 16. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Coloca agora o versículo de número 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada. Não, espera aí.
Vamos analisar esse negócio aqui direitinho para você dar um glória. Ó, primeiro ele disse que as nações é como a gota dentro de um balde. Depois falou que é uma coisa pequeníssima, como pode uma balança. Depois falou que é coisa pequeníssima, foi diminuindo. Depois falou que é como nada. Agora falou que é menos do que nada. As nações diante dele. Aí eu gosto de contar a história do irmãozinho que estava orando e falando: Senhor, eu sou uma lagartixazinha na tua presença, de tão pequeno. Senhor, nem isso eu sou. Senhor, eu sou um besourinho na tua presença, Senhor. E foi diminuindo, foi humilhando. Senhor, eu sou uma formiga na tua presença, Senhor. Senhor, só quer saber que nem uma formiga eu sou? Eu sou um verme na tua presença, Senhor. Aí ele foi diminuindo. Senhor, você quer saber que nem verme eu sou, Senhor? Eu sou uma ameba na tua presença. Aí ele falou: Senhor, nem uma ameba eu sou, Senhor. Só quer saber que eu sou um átomo na tua presença, a menor partícula, eu sou um átomo. Diz que um anjo chegou, bateu no ombro dele e falou: pode baixar essa bola que você não está com isso tudo, não. Diante dele, meu filho, nós somos menos do que nada. 4 mãos, 5 mãos levantaram, 6, mais quantos vão levantar? Diante dele não somos nada. Então esse negócio, ó, de levantar o nariz e dizer: aqui comigo é assim. Que é assim comigo, rapaz? Aqui é Deus que tem o comando. Deus manda, comanda, determina. É Ele que faz, é Ele. Era machai, é Ele que faz. Aí o Jó está perguntando onde ele está. E ele está aí. Agora, vamos dar um glorinha, um outro glória aqui. É o Salmo 147:4. Olha o que está escrito. Você vai ler e vai dar um glória a Deus. O que está escrito? Conta o número das estrelas. Mas além de contar, ainda chama cada uma delas pelo nome. Contar o número das estrelas já é difícil. Agora imagina chamar cada uma delas pelo nome. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. Se ele sabe o nome das estrelas, será que ele não saberia o céu? Vou repetir. Por que tu está sentindo tão desvalorizado? Se Deus sabe o nome das estrelas, será que ele não saberia o céu? Ai, agora mais. Aleluia, glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Trinta segundos para você adorar. Estou com vontade de cantar aquele louvor que diz assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De novo, quão grande é o meu. Eu quero ouvir sua voz. Com resplendor de um rei, adora um pouquinho, em majestade e luz, araios. Ah, se eu soubesse onde ele está. Levantar as mãos para cantar. Se você abrir
abrir o coração, fica tranquilo que Ele é maior do que a tua luta, Ele é maior do que o teu problema. Receba esta palavra como de Deus para a sua vida esta noite. Aí, ao longo do Antigo Testamento, Deus vem mostrando a sua grandeza. Mas ele caiu agora aqui na minha alma para te dizer que cada vez, viu, pastor Gerson, pastor Alcimar, pastores que estão aqui, igreja, cada vez que Deus abria a sua boca e dizia, assim diz o Senhor, era Ele dizendo, estou presente na história. Não vou repetir. Assim diz o Senhor, apareceu Isaías. Assim diz o Senhor, apareceu Jeremias. Assim diz o Senhor, apareceu Ezequiel. Assim diz o Senhor, apareceu Amós, apareceu Ageu. Aleluia, os profetas. Então no Antigo Testamento Deus se manifesta pelos seus feitos, pela sua criação. Deus se manifesta na nação de Israel. Deus se manifesta pela sua voz. Deus se manifesta pelos seus profetas. Mas a pergunta que o Jó falou, se eu soubesse onde ele estava, o Jó não conseguiu ver, porque no auge da sua dor ele disse, eu ainda não vi não, mas eu sei que o meu Redentor vive, e eu por fim eu ainda vou vê-lo, fora da minha carne, mas eu ainda vou ver. Turibachai a caça. Meu Deus do céu, você está pegando a profundidade da revelação esta noite. Jó falou, se eu soubesse onde é o tribunal dele. E lá na frente o Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que ele vai se levantar sobre a terra um dia. Eu mesmo que fora do meu corpo, eu ainda vou vê-lo, porque Jó vai participar da ressurreição. E quando ele participar da ressurreição, ele vai subir com a igreja glorificada para encontrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pegou, quem pode adorar. Agora eu te diria que Jó não viu. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia para você. A pergunta de Jó foi respondida. Foi, pastor? Foi. O Jó não viu. Mas a pergunta foi respondida. Foi respondida onde, pastor? Lucas capítulo 1. Aleluia. Verso 30. Acompanha comigo. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Pastor, mas o que é que a pergunta de Jó tem a ver com isso? Não, que Jó falou, se eu soubesse onde ele estava. Agora o anjo trouxe a notícia. Ele está respondendo a pergunta, entendeu? Por-lhe-á o nome de Jesus. Veja lá o que está escrito. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E tem um detalhe, o reino dele não tem fim. Pastor, ainda não estou entendendo muito bem não, então eu vou ajudar você a entender. Hebreus capítulo de número 1. Hebreus 1, para você entender melhor a pergunta de Jó. Jó falou, se eu soubesse onde ele está. Hebreus capítulo de número 1, está escrito. Eu quero que você leia lá, porque nós estamos no estudo bíblico. Então, estudo bíblico tem que ler Bíblia, não tem não? Amém, irmão? Conseguiu ver alguma coisa aí ou por enquanto ainda não? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, através de quem? Pelos profetas,
a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Isto é, o Filho por quem fez também o mundo. Não, meu Deus do céu. Agora vai mais um pouquinho, verso 3. O qual, sendo o resplendor da glória e a expressão da imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação pelos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, verso 4, feito também mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Quem está entendendo? É Deus se manifestando ou não? O Jó agora, o Jesus não responde à pergunta de Jó? Ah, pastor, mas será que é isso mesmo? Veja bem lá. Vamos, então, eu vou te ajudar. Deixa eu te ajudar para você entender. Filipenses, capítulo de número 2. 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão de espírito, se há algum entranhável afeto e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o também que é dos outros. Pastor, até aí não saiu nada não. Agora vai sair. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6, olha para lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Isto é, ele tinha todo o direito de não querer, mas ele aceitou. Porque Deus tinha o melhor que ele tinha, era o Filho, ele mandou. O Filho tinha o melhor que ele tinha, que era a sua vida. Deu por causa de mim e por causa de você. Até a morte de cruz. Só que agora tem um detalhe. Olha lá para a tela, olha para o quadro. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, todo o joelho dos que estão na terra e todos os joelhos dos que estão debaixo da terra. Todo joelho tem que dobrar diante dele, dos que estão no céu. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quer dizer, pastor, que Deus então, no Antigo Testamento não dava para vê-lo? O Jó perguntou, se eu pudesse onde encontrá-lo. Jesus então veio, quem encontra Jesus encontra Deus. É isso, simples assim. Mais algum versículo para ajudar, pastor? Tem. 1 de João 1, não é Evangelho de João, 1 de João 1 e 1. Vamos ver. O que a gente vai achar aí? Não, lê lá. Lê lá, minha filha. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram na palavra. Quem está falando isso aqui é João, aquele amigo. Ele botou que tocamos na palavra, mas ele poderia dizer assim, eu encostei a minha cabeça no peito dele. Eu encostei a minha cabeça no peito dele. Oh, aleluia. Põe o 2 aí só para a gente. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Isto é, a vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Isto é, chegou até nós. O que vimos e ouvimos, e isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai
e com o seu Filho, Jesus Cristo. Interessante que João disse que tocou na palavra. Como assim tocou na palavra? É só a gente ir agora para João, não epístola de João, mas Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito em João 1:1? No princípio era o verbo, esse verbo aí é a palavra. No princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não, lê de novo. No princípio era o verbo. Aleluia. O Aloí colocou a NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Não é que era a palavra. Ele estava com Deus e esta palavra era Deus. Olha o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que eu mais quero é que essa igreja se apaixone por Jesus. Eu estou pregando só sobre Jesus nos últimos dias, não é verdade? Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Aleluia. Olha agora o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Olha o versículo de número 4. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Olha o versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Agora já começa a falar de João, que deu testemunho, aleluia, glória a Deus. O João que deu testemunho dele, não o João que está escrevendo o livro, o João Batista. Vamos lá. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João não era luz, mas o João veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, e entenda esse negócio aí. Jesus estava no mundo, só que o mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Porém, o mundo não o conheceu, o mundo não soube quem ele era. Ele veio para o que era seu, isto é, para os judeus, e os seus não o receberam. Mas olha o que está escrito no 12. Mas a todos quantos estiverem em Ipanema, no dia 31 de maio de 2022, receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Veio para os judeus não quiseram. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora vai para o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. E aí a gente volta naquele versículo que a gente leu na semana passada. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nosso tempo acabou. Já. 45 minutos de palavra. Vamos mais 5 minutos? Amém? A pergunta de Jó, então, onde eu encontro ele? Está respondida. A pergunta, quem pode nos justificar? O Aloí vai colocar para mim Romanos 3, 23 e 24. A gente já responde. E aí eu vou para a última, para a gente concluir. Aleluia. Glória a Deus. Lê comigo no 3. 1, 2, 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, mantenha-se aí, volta aí. Qual que é a situação do homem, então? Diga comigo todos. Quando você diz todos, você diz quase ou você diz todos? Todos é todos, sim ou não? É completude, ok? Todos pecaram. Lembra que eu comparei aqui o Mateus, botei ele sentado aqui, destituídos. O que é destituído?
tirado de um lugar que havia estado anteriormente. Todos nós. Então a nossa situação era crítica. Terrível. Diga comigo, crítica, terrível, difícil, complicada, longe de Deus. Mas aí o que aconteceu? Lê lá, lê lá. Sendo, pois, justificados gratuitamente. Irmão, de graça, gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, 25. Cristo Jesus, coloca o 25 ali para a gente ver a sequência. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então a questão da justificação está resolvida, não está? Porque eu falei isso aqui terça-feira passada, não vou resistir, repetir. Justificação é quando Deus pega a justiça dele e joga na nossa conta. Não é que você fez. Ele pegou a justiça dele, jogou na sua conta e declarou justo. Quando ele nos declarou justificado pelo seu sangue, aconteceram 3 coisas, pelo menos. Primeiro, no passado, nós fomos justificados da condenação do pecado. No presente, nós somos justificados da prática do pecado. E no futuro, seremos tirados da presença do pecado. Então é o seguinte, nós fomos libertos da condenação do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado, e depois, quando Jesus voltar, nós seremos libertos do corpo do pecado. Condenação do pecado, presença do pecado e corpo do pecado. Condenação do pecado pela justificação. Presença do pecado pela santificação. Aleluia. Glorificação do corpo pela glorificação. Ou melhor, o fim do sofrimento e a transformação pela glorificação. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos pela justificação, estamos sendo salvos pela santificação e seremos salvos pela glorificação. Este é o resumo. Agora vamos resolver a outra pergunta de Jó, que é Jó 14:14. Aí a gente já conclui. A gente já conclui, né? Muito bem. Você que está com sono, está cansado, mas dá glória a Deus aí que além de você tem 210 assistindo aqui. Amém? Vamos lá. Vamos ficar na primeira parte do verso, 1, 2, 3. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Tudo bem. Jó está perguntando, será que se o homem morrer, ele vai poder um dia voltar a viver? Quem respondeu isso? Jesus. Coloca Mateus 17, o 22 e o 23, para a gente ver o que está escrito. Depois nós vamos em 1 Tessalonicenses 4, 13. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. 23. E matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes, porque os discípulos não tinham entendido ainda, irmão, que Jesus ia morrer. Eles estavam esperando que Jesus fosse estabelecer um reino humano, sabia disso? A resposta é Atos, capítulo de número 1. Por quê? Os discípulos perguntaram, restaurará tu o reino de Israel nesse tempo? Aí Jesus falou, Jesus deu um pito, né, neles, assim, no bom sentido. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eu não vim para restabelecer reino aqui de Israel, tirar do governo de Roma. Eu quero que vocês vão para Jerusalém, lá vocês vão ser revestidos de poder, para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês não entenderam ainda que o meu reino ainda não é agora aqui? Aí Jesus falou que ia morrer e ia ressuscitar. E os discípulos ficaram assim, tudo triste. Vai morrer. Agora, vamos para Marcos, capítulo de número 16. Para você ler, e aí a gente vai para 1 Tessalonicenses. Passado o sábado, Maria Madalena e Salomé, e Maria, mãe de Tiago, compraram
aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas para as outras: quem removerá a pedra da porta do sepulcro? Versículo 4. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem. Viram um jovem. Assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele lhe disse: não vos assusteis. Fica assustada, não? Vocês estão buscando a Jesus, né? O Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Ele não está aqui, não. Olha aqui o lugar que puseram a roupa dele. Puseram onde eles deitaram ele. Eu tive lá 2 meses atrás, né, pastor Gerson? Né, Eunice? Eunice arrumou uma choradeira dentro do túmulo de Lene. Raquel, suas irmãs, tudo choraram lá. Está lá o túmulo assim, mas ele não está lá. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, mas eu bem sei. Está nas mãos. Agora vamos para 1 Tessalonicenses 4:13 para a gente concluir. Olha que lindo isso aí. Olha o que Paulo está falando, irmãos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Segura aí. Por que Paulo está mandando essa carta aos irmãos da igreja de Corinto, falando com ele, ou melhor, de Tessalônica, pedindo para eles não ficassem tristinhos? Sabe por quê? Porque quando morria algum crente, o pessoal ficava: nunca mais, acabou a esperança. Porque havia uma seita que pregava que não havia alma, não havia ressurreição, não havia vida depois da morte. Aí Paulo está falando, lê a última frase do versículo: como os demais que não têm. Eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança. Aí Paulo explica por quê. Olha o 14. Por quê? Por quê? Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Presta atenção nisso. Os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Presta atenção, irmãos. Eu pousei em Belo Horizonte 10h47, saí no aeroporto com 2 malas, 3 malas mais uma nas costas, e o pastor Alexandre me trouxe. Por que ele me trouxe? Porque eu estava lá com ele, sim ou não? O que o Senhor está dizendo ali? Que Deus os tornará a trazer com. Então ele vai trazer quem está com ele. Então quem morre em Jesus está com ele. Na hora da ressurreição ele vai trazer. Você só traz alguém que está com você. Eu estou feliz, irmão, com quase 60 anos. Agora eu vou fazer 60 anos, ainda estou dando uns pulinhos ainda. Aleluia. Oh, glória. Deus os tornará a trazer com Ele. Aí o Jó está perguntando: será que se alguém morrer, vai poder ressuscitar? É Jesus respondendo. Vamos lá. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Presta atenção. Diga comigo assim: a igreja
tem dois grupos. Primeiro grupo, a igreja triunfante. Diga comigo, triunfante. O segundo grupo, a igreja militante. Então, a igreja triunfante e a igreja militante, ok? Qual é a igreja triunfante? Os que já serviram ao Senhor ao longo da vida, morreram, triunfaram sobre o pecado, sobre aqui, tudo aqui, triunfaram aqui, o diabo, e morreram. Foram para a sepultura, mas a alma descansa com o Senhor, ok? Igreja triunfante. Qual é a igreja militante? A que está aqui, na milícia, militando. Aí o que Paulo está falando? Que os que ainda não morreram não vão ser arrebatados antes dos que já morreram. Isto é, não precederemos os que dormem. Isto é, não iremos antes daqueles que dormem. Pegou? Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Mas antes de falar e explicar isso aqui, vai para cá. Diga comigo, o mesmo Senhor. Isso me dá uma alegria, menino. Porque lá na cova dos leões, Deus mandou um anjo para fechar a boca. Para tirar Pedro, Deus mandou o anjo. Em muitas situações, Deus mandou o anjo. Agora, filho, na hora do arrebatamento da igreja, não vai ser Miguel, não vai ser Gabriel, não vai ser nenhum serafim, nem querubim. O mesmo Senhor descerá do céu. Irmãos, eu glorifico a Deus pela essa igreja. Ela pega o mesmo Senhor, aleluia, o mesmo Senhor que nasceu, o mesmo Senhor que morreu, o mesmo Senhor que ressuscitou, o mesmo Senhor que foi assunto ao céu, o mesmo Senhor que João viu no Apocalipse. Eu estou todo arrepiado aqui. O mesmo Senhor descerá do céu. Não é outro, não, é o mesmo. O mesmo Senhor, vai lá, o mesmo, esse versículo ainda, Loia. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as nações, alaridos para a igreja. Para a igreja ele vem como noivo, para Israel ele vem como Messias, para o mundo ele vem como juiz. Meu Deus do céu. O Senhor descerá com alarido, versículo 13, alarido, glória a Deus, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Agora presta atenção: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu pudesse lá na porta do cemitério lá e dar um grito agora lá e dizer: cemitério de Ipanema, te prepara, que você vai ter que devolver todo o salvo que está aí. Ressuscitarão primeiro. Agora o 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos por muito tempo com o Senhor. É isso que está dizendo? Assim estaremos por muitos anos com o Senhor. É assim que está escrito lá? Assim estaremos o quê? Para sempre com o Senhor. Aí eu lembro, sabe de quê? João 14. Jesus disse: quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei, não é para o céu, não, levarei para mim. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, isto é, no céu,
Uma outra tradução mais fiel diz: para que onde eu estou, estejais vós também. Agora eu coloco o Aloir em luta, né, Aloir? Mas o último versículo do capítulo 4 diz um negócio tremendo. O 17 disse, aquele 17 que nós acabamos de ler, disse assim: estaremos sempre com o Senhor. Agora olha o 18. O que Paulo falou? Versículo 18. Cadê ele? Portanto, lê lá. Com que palavra, irmão? Consolar o outro com que palavra? Com essa palavra aí, que Jesus foi, quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Diga para duas pessoas perto de você: Jesus vai voltar, consola. Diga assim: no céu você não vai passar raiva. Fala com ele. Diga para ele: no céu não tem dor não. Eu estou com a dor no pé aqui, Osmar. Eu estou com a dor no pé, rapaz. Meu pé está queimando aqui. No céu não vai ter dor no pé. Ô, glória. Aí, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 13, vou fechar minha Bíblia aqui para você achar que eu vou parar. Capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Paulo disse assim: aleluia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É o 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Jesus abriu a porta da ressurreição. Ué, pastor, e os outros que ressuscitaram? Ah, não, meu filho. Os outros foi ressuscitados da morte. Porque ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva, mas morreu de novo. Ressuscitou Lázaro, morreu de novo. Lá no Antigo Testamento, quem ressuscitou, morreu de novo. Agora Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou para nunca mais morrer. Porque a morte não terá mais domínio sobre vós. Jesus foi a primícia, abriu a porta. Agora, os que vão morrer em Cristo têm a ressurreição esperando. Aí, oh meu Deus, estou falando 1h03. Agora eu vou aguentar sem falar um negocinho com vocês não. Ainda 1 de Coríntios, capítulo de número 15. Versículo de número... Deixa eu botar o Aloir ali na luta. Não é nada, né, Aloir? Versículo de número 51. Eis agora vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Isto é, nem todos vão morrer até o arrebatamento. Mas a garantia é, todos serão transformados, tanto os que morreram quanto os que estiveram vivos, que eu falei lá atrás, lembra? Agora vamos lá. Num momento, diga comigo, momento. Busca no original do grego aqui, momento, sabe o que está escrito no momento? No grego? En átomo. A menor partícula. Num piscar de olhos. Pisco, olhei. É assim, a igreja já foi. Num momento, não dá tempo de consertar. Não tem jeito de você mandar um WhatsApp e falar: ô Josué, você me desculpa, me perdoa, tá? Tá bom, porque Jesus está voltando ali, eu queria que você me perdoasse. Tem não, filho, ó. No momento. De olhos, não abrir e fechar de olhos, não, tá a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vamos lá no versículo de número 54, para a gente ler o 54. E quando isso que é corruptível, olha aqui para minha mão, isso aqui que é o corpo, que é corruptível, se revestir de uma incorruptibilidade, isto é, de um corpo glorioso, e isto que é mortal, se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Agora o 55 diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
E a força do pecado é a lei. Mas tem um detalhe. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto sobre o pecado quanto sobre a morte. Então imagina comigo isso aqui no momento do arrebatamento. Os que ressuscitaram vão cantar assim: onde está a morte, a tua vitória? Aí os que foram transformados vão cantar: onde está o inferno, o teu aguilhão? Aí os dois corais se juntam e cantam: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí os 58, Paulo diz assim: mas para vocês alcançar isso que eu acabei de falar, é o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fica firme. Fica de pé. Quem está feliz com esta palavra, diga amém. Quem está feliz com a palavra de Deus, diga glória a Jesus. Tinha um cantor, esse cantor ele é lá do Nordeste. Tinha quase 2 metros de altura, o nome dele era Esdras. Ele cantava assim, lá em Belo Horizonte, o pastor Simar lembra, quando ele ia lá na escola bíblica, ele cantava assim: um dia tudo terminará. Um dia ele voltará. Um dia tudo irá findar. Um dia vou ao céu. Já esqueci. Um dia vou. Um dia eu voarei. De asas não precisarei. Foguete ou disco voador. Apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar. Então quando eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei, a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Senhor, obrigado pela tua palavra. Graças te damos, Senhor. Eu sinto a tua presença aqui. Aleluia. Fortaleça essa igreja, Senhor. Firma, Senhor, os nossos pés a cada dia na rocha. Se porventura tiver alguém duvidoso aqui esta noite, Senhor, que possa correr para os teus pés e reconciliar-se com o Senhor, Deus. Por favor, papai, dê alegria no nosso coração e aumenta a nossa fé. Jó perguntou quem poderia me justificar. O Senhor Jesus justifica. Jó fez a exclamação dizendo: se eu pudesse encontrá-lo. O Senhor foi encontrado. Jó também perguntou: se alguém morrer, será que poderia ressuscitar? O Senhor veio, nasceu, morreu, ressuscitou e virá buscar a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, no nome de Jesus.
Eu oro pelos irmãos que estão nos acompanhando agora através da internet, Senhor. Aqueles que estão pedindo as orações, aqueles que estão passando por momentos difíceis e tribulação. Visita cada um, Pai, e derrama da tua graça, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que nos acompanharam, mais de 200 irmãos que estão nos acompanhando agora. Deus abençoe sua vida, sua casa. Compartilhe essa mensagem. Entra lá no YouTube da igreja, Assembleia de Deus Ipanema. Você vai escrever, ou no meu canal, Jander Magalhães de Castro. Inscreva nos dois, não é verdade? Deus abençoe a sua vida e até o próximo culto, até a escola dominical. Um abraço.